Oi, gente, vídeo de vocês de hoje de ética da página 61 até a 64. Então, com esse material de ética de vocês, vocês vão falar hoje sobre a Cruz Vermelha. Nós temos a Cruz Vermelha, tanto no Brasil como em outros países, mas é um órgão que a gente viu sobre doadores, nós vimos sobre voluntariados, e a Cruz Vermelha, basicamente, quem trabalha para ela, é um trabalho voluntário e existe o órgão, quem inventou a Cruz Vermelha, que foi um grupo de doadores. Então, isso é um conjunto. Quando se tem esse conjunto de coisas, acontece de nós termos um sistema, basicamente, que é uma ONG muito grande, uma ONG de nível que se tem em outros países. É como se fosse uma multinacional. E aí nós estamos falando de marcas assim grandes, que às vezes vendem o mesmo produto em outros países. E aí, do mesmo jeito, a ONG, certas ONGs funcionam e vendem a proposta dela, vendem as ideias dela, não se tratando de dinheiro, mas sim falando, expondo propagandas em relação ao que eles fazem, chamando pessoas para fazer a mesma ajuda com eles em vários países. Nós temos ajudas ambientais, órgãos que ajudam em relação ambiental, como o Greenpeace. É um órgão não governamental, não tem nada com o governo. Eles simplesmente ajudam animais. Eles pedem ajuda de determinados representantes, pessoas da mídia, para fazerem apelações. Apelações não, mensagens importantes para que as pessoas exponham um pensamento diferenciado em relação à vida de determinados animais, à vida de determinadas zonas ambientais. Então, pedem para que abram os olhos em relação a isso. Já a Cruz Vermelha pede para abrir os olhos em relação aos mais carentes, aos mais necessitados, em situações que se mais precisa. Nós sabemos que existem países, não o nosso, em relação a isso, que o que eu quero dizer é que existem países que passam por situações como terremotos, catástrofes naturais muito pesadas. Nosso país ele não se enquadra num desses tipos de países, porque a gente não tem certos vulcões, a gente não tem situações onde acontece as catástrofes de terremoto, como se tem demasiado no Japão. Mas esses órgãos, eles ajudam esses tipos de países, mas também como países que estão passando por guerra, como tem países na região da Arábia Saudita, em grande porte, em grande situação que acontece diariamente. Então, esses órgãos, como a Cruz Vermelha, eles ajudam com apoio médico, um apoio de alimentação, um apoio de moradia em período curto, enquanto essas famílias conseguem se reerguer e conseguem andar com suas próprias pernas e conseguem alguma ajuda, algum auxílio de outra maneira. Então, eles ajudam em situações de guerra com assistência médica, ajudam as famílias em relação a essas catástrofes naturais, em relação a terremotos e outras coisas, tanto com assistência médica, como também com ajuda alimentícia. E para que aconteça esse tipo de ajuda, eles fazem de tudo para se adequar ao país. Se o país ele tem uma religião cristã, o símbolo deles a gente sabe que de praxe é um símbolo de uma cruz. A gente sabe que a cruz ela está ligada com o cristianismo, pelo fato, né, de Cristo ter morrido na cruz. Mas existem países que não têm essa religião, como Israel. Eles colocam o símbolo da estrela de Davi. Então eles se adequam à região que eles estão entrando, não querem ter vínculos nenhum com o governo, não querem ter vínculos nenhum com outras religiões para não dar problema com a religião daquele país. Então eles tentam se adequar demasiadamente para que aquelas pessoas aceitem eles, a ajuda deles, sem nenhum problema. E eles fazem essas ajudas, tudo isso requer de doadores de grande porte. E essas pessoas ajudam sem a intenção de vir nada de grande porte. É uma coisa. A maioria são médicos que trabalham, são formados,
Mas quem paga esses médicos, em grande parte, não são, não são governos, são doadores grandes que ajudam esses médicos a ficarem lá por um determinado período, ajudam com a alimentação, ajudam com a determinada moradia, mas é nada de muito elevado. E esses médicos que vão na intenção, na proposta de ajudar vidas, fazer o trabalho deles, que é ajudar vidas. Mas também existe o fato de que, como é que eu posso ser um ajudante da Cruz Vermelha? Para você se tornar um ajudante da Cruz Vermelha, além de ter a intenção, tem que ter até determinada idade, mas também você tem que mostrar o interesse. Esse interesse ele tem que vir de uma maneira bem exposta. Assim como existe trabalho, a Cruz Vermelha ela tem uma certa seleção, uma seleção bem mais exigida, para que essas pessoas que elas vão participar desses tipos de ação em determinados períodos de risco, situações de risco, lugares que são bastante complicados, eles fazem com que as pessoas que vão para lá sejam bastante resistentes e consigam agir de maneira coerente, consigam ter força para ajudar certas pessoas. O vídeo de vocês em relação a esse conteúdo da Cruz Vermelha vai ficando por aqui. Eu espero que vocês leiam esse conteúdo dessa quarta-feira. Nós não temos vídeo de matemática. Nosso vídeo de hoje é sobre ética. Nesse vídeo de ética, vocês vão fazer as atividades da página 61 até a 64, tá? Então, espero que vocês leiam o conteúdo e gostem, porque é uma coisa bastante interessante essa ajuda que acontece. Poucas pessoas têm essa proposta e essa vontade, tá? E espero que as pessoas um dia consigam ter essa vontade.